E aí galera, tudo bom? Meu nome é José Carlos Lemos, como eu prometi, né? Nós vamos falar sobre o primeiro professor de Porto Alegre. Quem sabe o nome do primeiro professor de Porto Alegre? Bom, meu nome é José Carlos Lemos, sou professor de História, professor de Língua Portuguesa e Literatura, onde falta 3 matérias para concluir essa segunda graduação. Graduação plena na matéria e com grande alegria vamos desempenhar essa função de professor de História, Português e Literatura. Mas hoje, como bom porto-alegrense, quero dividir esse conhecimento com vocês e adquirir conhecimento também, né? Ao compartilhar esse conhecimento com vocês. Conhecimento sobre a história de Porto Alegre. O primeiro professor de Porto Alegre, trabalhar aqui, ó, com Ari da Veiga Sanhodo, Porto Alegre, crônicas de minha cidade. Então, vamos iniciar na página 88. Porto Alegre teve aí, por volta de 1774, o seu primeiro professor, que tinha como disciplinas principais, na sua aula, as instruções morais e políticas. E o nome desse professor, desse mestre, era Tomás Osório. Esse docente, o primeiro do município de Porto Alegre, ele se estabelece no município com carta régia, com autorização imperial, para que lecionar as crianças, adolescentes, ensinando as primeiras letras. 4 anos depois, viria o mulato Manuel Simões Xavier, com sua mulher, uma crioula gorda, instalar aqui aula e criar um sério problema para a Câmara, já que esta, desatendendo uma solicitação do governo Marcelino, nós vamos estudar o governo Marcelino num outro dia, rejeitou o alvitre deste nosso mandatário, que pedia numerário para pagar a escola daquele professor. Os vereadores responderam incisivos. Não tinham dinheiro. Segundo, não era da sua competência. E não parou só por aí. E terceiro, a petição não encontrava amparo no regimento. Gente, conta-nos a história que o governador Marcelino saiu fora do sério e queria mandar os nossos ilustres edis acorrentados para o Rio de Janeiro. Esse era, pois, o ambiente para o ensino até a chegada do nosso fabuloso e memorável Amansa Burros. Esse é o terceiro professor. Eis então porque se compreende terem ficado nos fatos da cidade
os episódios registrados na aula modesta e movimentada do terrível professor Antônio de Ávila, o Amansa Burros. No mesmo ano de 1800, cerca de julho, mais ou menos, um outro professor abre suas aulas aos meninos da cidade. 26 anos depois do primeiro, 1774. Não com tanto cartaz como o mestre Ávila, mas que logo viu sua sala cheia de discípulos. É o professor, pequeno suspense, vamos tomar aquele gole de água mineral. Muito bem servida, uma delícia. No mesmo ano de 1800, cerca de julho, mais ou menos, um outro professor abre suas aulas aos meninos da cidade. Não com tanto cartaz como o mestre Ávila, mas que logo viu a sua sala cheia de discípulos. É o professor Antônio Paraíso Marino. Sua crônica é tão movimentada ou mais do que a do Amansa Burros, e tinha o apelido de Tico-Tico. Alguém já ouviu falar no professor Amansa Burro ou no professor Tico-Tico? Tico-Tico era um homem pequenininho. Não vamos falar que, né? Vamos gerar um bullying e dizer que era um anão. Nós vamos dizer que era um homem pequenininho e de voz fina, aguda e estridente. Um dia quis gritar de leão e saiu-se desastrosamente. Daí o apelido. Contam que às vezes na aula um aluno qualquer, para brincar, se encolhia todo, mas se mestre Paraíso visse, abria logo a gaveta, tirava 10 grãos de milho, punha no assoalho em 2 montinhos de 5 cada e dizia colérico para o malcriado: ande de joelhos ali até o fim da aula. E de vez em quando corria para o castigado para ver se os milhos estavam realmente debaixo dos joelhos. Diziam que não eram muitos dos bolos, também tão pequenos. Agora nós vamos para a escola feminina. Malgrado a inconcebível teima em não se educar as meninas, velho uso importado lá das Santas Terrinhas, em outubro de 1801, muito mais cedo do que se imagina, Porto Alegre inaugurou a escola feminina. Não pense, entretanto, que foi coisa fácil. Naquela época, educar uma mulher era um perigo. Diziam, reinavam generalizadamente com raízes profundas na era medieval, e mais a concepção absurda da mentalidade, o preconceito funesto e inconcebível de que se não devia propiciar cultivo intelectual à mulher, porque assim instruídas podiam corresponder
corresponder-se com os eleitos dos seus corações, voltados, pois, para o amor. E isso era uma calamidade. Imagina hoje eu aqui dando uma aula gravada, indo para o YouTube, e naquela época não se podia educar uma menina porque ela poderia escrever um bilhete para o namorado. A ignorância, portanto, era o que lhes convinha, e daí uma luta titânica cada vez que se falava em ensinar as meninas. Não precisavam ir à escola. Para que aprender quando tinham que firmar seu nome ou faziam em cruz? E tudo ficava resolvido. Era querer saber muito, e repetiam para quê? E era assim que aqueles homens que viviam se babando em roda das saias das mulheres do seu tempo, encaravam-nas para que ninguém as visse e só eles gozassem dos seus encantos. Então, o que nós aprendemos aqui hoje? Que Porto Alegre teve sim um primeiro professor que se chamou Tomás Osório. Teve um segundo professor afro, não com carta régia como Tomás Osório, mas que fez com que o governador, na época presidente da província, pulasse dentro do palácio, dizendo que os vereadores tinham que ir presos em grilhões para o Rio de Janeiro, a pé, caminhando. Então hoje, quando nós vemos, assistimos à luta dos CEPERS por melhores condições, por melhores salários, por respeito, por uma educação digna, por salas de aulas. Gente, imagina se esses políticos aí, que hoje, em 2025, século, do terceiro milênio, tivessem que ir presos em grilhões para o Rio de Janeiro e a pé, para lá responder por que estão sendo tão injustos com a categoria. Imagina o prefeito e os vereadores. Não vou citar o nome de nenhum político municipal ou político estadual, mas vou dizer que eu, como professor, aplaudiria, dando gargalhadas, vendo tais membros da sociedade com salários de 20, 30 mil reais por mês, sendo presos, sendo colocados em grilhões pela brigada militar, pelos PMs, e indo caminhando a pé até Brasília para se justificar ao presidente da República, aos senadores, por que são tão injustos com os docentes do estado e do município. Imagina só. E tudo isso se deu com o professor mulato Manuel Simões Xavier, com sua esposa, uma crioula gorda, como nos conta a história. Governador, aplausos por sua enérgica e brava atitude de mostrar aos legisladores que eles tinham que legislar a favor
da educação e não contra, porque estava faltando professores e escola na época, como hoje ainda falta, em pleno 2025. Agora fica essa balança aí, fica esse pensamento para que todos se divirtam. E eu, José Carlos Lemos, professor de História, quero me despedir de vocês agora, tomando uma água mineral e dizendo que do município de Porto Alegre teremos mais aulas, mas sem esquecer as aulas da história do Brasil, onde vamos desenvolver item por item nos próximos episódios. Uma boa noite de domingo e uma segunda-feira com muita riqueza, com muita saúde, e que na próxima sexta-feira tenhamos conseguido as nossas conquistas com muitas vitórias. Uma boa noite de domingo. Encerramos aqui.